charlas e outras cositas más. Episódio 1. Morro dos Ventos Uivantes. Boa tarde, amigos e amigas. Estamos aqui para dar início à nossa primeira charla e outras cositas más. Nossos convidados, Martim César, compositor, poeta, escritor, Luciara Queijo, psicóloga, Sérgio Cristino, advogado e estudioso da filosofia de Hegel. E eu aqui metido a cineasta. Nesse primeiro episódio da nossa charla, abordaremos a obra de Emile Brontë, Morro dos Ventos Uivantes. A nossa proposta será de que fomos ao cinema. Fomos ao cinema, saímos do cinema e nos dirigimos ao café-bar da Casa Aspiros para bater um papo sobre as impressões desse filme e fazer links com a literatura, com a filosofia, com a psicologia e o que vier. Para abrir a nossa conversação, eu vou pedir para o Sérgio nos contar como é que foi que surgiu essa ideia de fazermos a charla e outras cositas mais para ficar algo bem fronteiriço. Então tá, boa tarde, saudações então a Luciara, ao Martim, César e ao Jorge Passos e a quem venha a nos assistir. Então, na verdade, recentemente a gente teve um encontro, eu e o Martim César, grande amigo, fazia hora que a gente não se via, né? E tivemos algumas conversas lá, estávamos conversando nesse encontro, e o Martim César, dentro da sua prática literária, né, que ele tem como uma característica marcante, até porque ele é dentro da sua trajetória, ele costuma, vamos dizer assim, também além de ser um grande poeta, ele também costuma fazer letras de música, ou seja, estabelecer parcerias, né? Essa parece uma grande virtude do Martim César e que é muito adequado aos tempos atuais que a gente está vivendo. Afinal de contas, o mundo está todo conectado em rede e o Martim, de certa forma, sempre trabalhou nessa perspectiva da construção de um trabalho artístico de uma maneira parceira, né, com geralmente um músico e ele fazendo a letra, né, ou tendo algum dos seus poemas musicados também. Então, ele tem no DNA dele essa questão da parceria. E aí, nessa nossa conversa, o Martim me disse: vem cá, tia, se houver alguma possibilidade de parceria entre o que eu faço, que é a muito digna e nobre arte da literatura, e o que tu vens estudando, né? Talvez fosse possível a gente começar uma conversa aí, uma produção e tal. Bom, isso ficou na minha cabeça. Seguimos conversando outras coisas nesse encontro. Era um aniversário que a gente estava lá no Telho, aí Jaguarão, lá no Telho. E o Telho é uma localidade, então, em Jaguarão, para fora, né? Depois disso, eu tenho uma playlist no carro e tem uma música da década de 90, da Kate Bush, né? Que é o Morro dos Ventos Uivantes, ou Wuthering Heights, né? E eu, ouvindo essa música, lembrei desse livro, né? do Morro dos Ventos Uivantes. E me lembrei que isso tem muito a ver com o que eu estou estudando, né, atualmente dentro da leitura da filosofia de Hegel, que é justamente a questão desse confrontar-se entre, né, a cultura e a natureza, né, para não ainda fazer um juízo valorativo entre cultura e barbárie, vamos dizer assim, né, ou
entre as aspirações da ultradireita no momento atual e uma esquerda liberal. Não vamos falar nesses termos, mas vamos falar simplesmente que entre a natureza e cultura, esse livro trata disso, traz isso de uma forma muito bacana, muito legal. E eu me lembrei desse livro, né? E então propus que a gente fizesse essa leitura desse livro para a gente, então, iniciar uma troca, né? Dentro dessa fronteira entre literatura e filosofia. Só que como essa parte da filosofia que eu estou estudando é a antropologia, antropologia filosófica, e Hegel, que está situada numa das obras de Hegel, chamada Enciclopédia das Ciências Filosóficas, e ela trata muito profundamente da questão da psicologia também, né? Então, por isso é também muito bem-vinda, né, a contribuição da Luciara, né? E o desafio que tu, Jorge, deixe de te esconder atrás de ser cineasta, fale também um pouco de literatura, porque afinal de contas tu é formado em literatura de língua espanhola. Mas é isso aí, essa só para ficar registrado, como esse é o nosso encontro número 1, né, dessa fronteira entre literatura e outras cositas más. Então, para que fique registrado a origem, vamos dizer assim, né, a motivação dessa conversa. Bom, gostaria de falar alguma coisa, Martins, inicialmente, sobre por que nós nos baseamos para nós fazermos esse bate-papo, né? Nós combinamos que veríamos uma série que parece ser a mais fiel ao livro, que é a série da BBC de 2009, Morro dos Ventos Uivantes. E também há outros filmes, há várias produções sobre Morro dos Ventos Uivantes. Tem uma com a Juliette Binoche, também com o Ralph Fiennes, que é algo mais hollywoodiano, né? E também lemos algum artigo do Georges Bataille sobre a Emily Brontë e a literatura e o mal, né? E Martim, mas qual foi as tuas impressões sobre o Morro dos Ventos Uivantes e sobre esse clima de depressão e maldade que se instala lá naquele castelo? Primeiramente, E de amor violento também, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar junto com vocês e conversando sobre algo que realmente é apaixonante, que é literatura, é arte. Só para dizer, antes de falar sobre o livro em si, falar sobre o desafio esse. Na conversa com o Sérgio Cristino, a gente começou a conversar sobre as artes que fazíamos, né, que eu faço também, e ele começou a falar sobre o Hegel, né, e eu pedi um desafio para ele, digo, me explica como é que é Hegel. Como bom mestre, que nem aqueles mestres de Kung Fu, aqueles mestres antigos chineses, ele, em vez de me explicar o que era Hegel, ele fez todo esse desafio que nós estamos fazendo hoje. É uma maneira de me explicar realmente a filosofia do Hegel. Então, para mim, é maravilhoso, porque é uma forma de entrar na arte. Ele tá me explicando realmente sobre algo um idioma que me interessa um monte, que é a questão da literatura, né? A questão da poesia, da música, da forma de escrever, e aí entramos no livro, né? Esse livro eu tinha lido faz uns 15 anos, 20 anos, e eu não tinha tido toda essa dimensão do que ele representava. Para mim era um belo livro, que nem os do Machado de Assis, mas aí tu entra na história em si, e tu consegue começar a ver outras nuances no livro, né? Ele é um livro impressionante pelo que ele representa, por exemplo, dos sentimentos exacerbados, né? Nunca tinha visto um livro em que um personagem tivesse tanta força na questão por exemplo, do ódio, da vingança, como o Radcliffe, né? Quem assistiu o filme, ou ver a série, ou ler o livro, vai se dar conta que ali tem um personagem que é um dos mais marcantes da literatura mundial, sem dúvida alguma. Então, aí eu começo a pensar como é que tu entra no universo de um livro, de um filme, de uma história, universo de um autor, que nem a Emily Brontë, né? Como é que conseguiu escrever uma história dessas tão impactante, com tanto pouco
material que ela tinha à mão, né? Então, para mim, é algo fabuloso, porque é como se tu entrasse, como nós fizemos aquela vez a peça do Dom Quixote, e a gente foi entrando nos personagens, e na história parecia que nós estávamos em 1600, e os nossos próprios atores entraram, que nem o Fernando Petri, que encarnou o Dom Quixote, entrou e parecia que realmente era o Dom Quixote. A loucura, tu já não sabia, tinha uma fronteira ali que tu já não sabia se tu estavas interpretando, se tu era realmente. Aqui me parece a mesma coisa. Quando tu consegue entrar nesse livro, as pessoas que lerem o livro novamente, ou que lerem pela primeira vez, ou o filme, elas vão começar a entrar numa fronteira que realmente a autora conseguiu, que é trazer o leitor para dentro da história. Eu achei fundamental. Vou começar por aí, depois eu começo a falar sobre as minhas impressões. Gostaria de passar para um de vocês para também dar entrada aí. Luciara, gostaria de falar alguma coisa sobre o que te impressionou na série, e nessa história em si? Eu acho que o que me tocou profundamente, assim, foi o romance, né? Acho que a autora realmente deu vazão a um desejo, assim, de ter vivido um amor profundo, né? Que fosse além da vida, né? Me pareceu, assim, uma coisa muito do imaginário feminino daquela época e que penso que faz parte, assim, né, do imaginário feminino, esse romance sem fim, sem fronteiras, né, onde nada consegue intervir, né, naquele amor que eles construíram ali, ainda na infância. E isso foi o que mais me tocou, assim, a questão da força desse amor, desse romance, e ao mesmo tempo o quanto parece que sempre há que haver, junto com essa pulsão de vida, a pulsão de morte, né, vem também com muita força, né, para contrapor assim essa intensidade, né, desse romance. Para mim isso foi o mais marcante. Paisano, Sérgio, e esse olhar da filosofia, o que tu pode nos dizer sobre o olhar da filosofia sobre essa obra? Na verdade, assim, é um olhar, como é que eu vou dizer assim, eu não diria que é um olhar da filosofia, é um olhar do Sérgio Cristino, assim, enquanto filósofo, mas que verdades são suscitadas em mim a partir de uma leitura de uma obra como essa, né? É mais ou menos isso que eu gostaria de trazer. Como é que isso aparece para mim, né? No campo da história da cultura, vamos dizer assim, a produção e eu acho muito legal falar, a Luciana falou da perspectiva feminina, né? Na verdade, a Emily Brontë, ela não viveu até os 30 anos, né? Ela morreu antes dos 30 anos e consegue produzir, escrever essa obra, além de alguns poemas, que nos poemas também, isso que é interessante, os poemas já aparece, a mesma temática do Morro dos Ventos Uivantes aparece nos poemas. Mas ela consegue estar, como assim, extremamente ligada no seu tempo. Extremamente ligada no seu tempo. Porque o romantismo, que é onde a gente coloca, vamos dizer assim, essa novela gótica, né? Uma novela gótica da Emily Brontë, ele é um movimento que se rebela contra o iluminismo, né? O romantismo ele se rebela contra, vamos dizer assim, ter o iluminismo colocado a razão do trono de tudo, né? E a razão, de fato, né, aí depende desde a perspectiva de hegeliana, para a gente ter uma noção assim, dessa oposição, eu vou fazer menção um pequeno trecho da antropologia do Kant, que é vamos dizer assim, na Alemanha, por excelência, quem levou mais longe a questão da ilustração, do iluminismo, né,
do que vem a ser o iluminismo. Então, o Kant ele diz assim, ó, as paixões são cânceres da razão prática pura, na maioria das vezes incuráveis. Porque a pessoa doente não quer ser curada, a pessoa apaixonada não quer ser curada. Se afasta do único princípio pelo qual a cura poderia acontecer. Essa é a perspectiva, então, do racionalismo, sabe? Né? O Kant dando continuidade a Descartes, que foi lá, então, vamos dizer, mais próximo ainda do movimento iluminista. Descartes estaria como o primeiro racionalista puro ali, né? E aí a contraposição do que vem depois disso. Né? O Hegel vai dizer, portanto, temos de dizer, de modo geral, que nada de grande foi realizado sem paixão. Então fica clara aí, né, a oposição. A perspectiva hegeliana, ela não é irracionalista. Ela não é irracionalista. Né? Ela reconhece a razão, mas não descarta o sentimento, né? Não descarta as paixões. Né? Ele vê como necessário. Então, esse é um paradigma que está colocado sobre uma questão e outra. O que vai acontecer na perspectiva, vamos dizer assim, do grande desenvolvimento que Hegel dá a essa questão? Ele pega uma afirmação do Thomas Hobbes que dizia que a evolução da autoconsciência do homem, né, a evolução da autoconsciência do homem, que se dá pelo hábito, que se dá pela cultura, promove ao homem uma segunda natureza. Temos a primeira natureza, onde as paixões, os medos estão todos lá colocados, e uma segunda natureza, que é esse refinamento, vamos dizer assim, que a razão, que a autoconsciência permite. Essa segunda natureza é o que principalmente Hegel vai estudar. E agora, se nós olharmos no filme tanto na versão de 1939, né, a versão hollywoodiana, vamos dizer assim, que a primeira ela é de 1939, foi oscarizada, teve algum Oscar, pelo menos ganhou algum Oscar e tudo mais. Desde que nós olhamos naquela versão ou em qualquer uma das outras versões, uma cena não poderia deixar de estar presente, que é aquela cena em que os dois, o casal, né, de irmãos emprestados, vamos dizer assim, né, que é o Heathcliff e a Catherine, eles vêm na granja que fica ao lado da fazenda onde eles moram, eles veem essa questão da cultura. Até no filme de 1939, através de um baile que está acontecendo, uma festa com baile, com música, sendo tocada, executada e as pessoas dançando, eles veem a manifestação da cultura. Né? No caso da BBC, essa que nós estamos tomando como paradigma, porque é dito que ela é a mais fiel ao livro, eles têm uma outra conotação que eu acho muito mais interessante, né? Porque o casal vai enxergar a irmã, nessa granja ao lado, a irmã executando uma música ao piano, e o que veio a ser depois o futuro esposo da Catherine, ensaiando uns passos de dança, né? Fazendo uma coreografia de dança. A reação deles é rir, eles acham ridículo aquilo. Inclusive, o próprio Heathcliff diz, parece um macaco adestrado. Essa é a expressão que ele usa. Parece um macaco adestrado. Então, olha só, a coreografia da civilização, a coreografia civilizacional para eles, que estão lá na natureza, essa coreografia é ridícula para eles. Eles acham aquilo tudo muito ridículo. Né?
muito longe dos sentimentos que eles sentiam. Na filosofia, isso me remete diretamente ao conteúdo daquilo que... Desculpa se eu vou me alongar muito, vocês me cortem aí, tá? Aquele estudo que o Herbert Marcuse, que é um dos representantes da Escola de Frankfurt, que constituíram a teoria crítica, né, junto com Horkheimer e com Max Horkheimer e o Adorno, na primeira geração da teoria crítica de Frankfurt, o Marcuse faz um estudo aprofundado da obra de Deleuze, de Freud, a partir dos conceitos básicos da teoria da interpretação crítica de Marx. Né? E o que o Marcuse estabelece nessa obra chamada Eros e Civilização? O que ele estabelece, que eu acho interessantíssimo e tem tudo a ver com o livro? O Marcuse vai dizer assim, olha, o Freud, no Mal-Estar da Cultura, ele mostrou que a perspectiva do homem poder estabelecer o seu marco civilizatório é a repressão dos instintos. É a repressão, portanto, das paixões. Né? Era suficiente, na perspectiva de Marcuse, era suficiente que essa repressão fosse mínima, fosse básica. Né? No entanto, a sociedade econômica, vamos dizer assim, a sociedade política, né, marcada pelos seus interesses econômicos, constitui o que Marcuse chama de mais repressão, fazendo uma adaptação ao conteúdo de mais-valia que aparece na teoria econômica do Marx. Quer dizer, o Marx vai dizer o quê? A mais-valia é aquilo que está além do que o trabalho do trabalhador precisa para a sua própria subsistência. Eu, para subsistir, preciso trabalhar X, mas o sistema me faz com que eu trabalhe X mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa, que é retido pelos donos dos meios de produção, é a chamada mais-valia. Né? Bom, o Marcuse fez essa adaptação. Ele disse, olha, o Freud tem razão. Para que a civilização se constituísse, era necessário que a repressão dos instintos acontecesse. Na barbárie não era possível tocar adiante o processo civilizatório. Mas o que a sociedade faz? Estabelece um grau de mais repressão. De mais repressão. Além daquilo que era preciso ser reprimido, estabelece um a mais, um plus com uma fixa promessa, segundo Marcuse, de que, olha, se tu te reprimir agora, esse teu instinto louco aí, selvagem, de sexo, de comida e de prazeres, no futuro isso estará garantido para ti com muito mais segurança, de uma forma muito mais tranquila. Então. Quer dizer, se constitui-se, portanto, um futuro de uma ilusão que os personagens dos 202 não acreditam. Eles não acreditam nisso. No filme, na série da BBC, tem uma imagem belíssima, belíssima, poética, extremamente belíssima, em que as duas crianças, os dois personagens principal, o casal, ainda criança, os dois estão sentados à beira de um córrego, ali, uma água que passa, e às costas dele está a capela, onde acontecem os serviços religiosos. E as crianças estão de costa para a comunidade que está saindo, vamos dizer assim, da missa ou de algum serviço religioso. As crianças olham para trás com um sorriso próprio das crianças. Do tipo, olha, nós não temos nada a ver com isso aí, o nosso pai é outro. Então, eu acho muito, muito interessante essa perspectiva do Marcuse, obviamente, e remete a um outro gigante da literatura, né, que é Kafka. O Kafka tem uma obra dele chamada Relato para uma Academia. Né? Então, ele imagina assim, olha, é uma academia científica que vai escutar o relato de um macaco
que adquiriu o hábito da civilização. O macaco foi apresado lá na Costa do Ouro, na África, e o macaco, durante a viagem no navio, ele percebe o que ele precisava fazer para se tornar civilizado. Ele, ao perceber isso, ele começa, então, a reprimir os seus próprios instintos e adquirir essa coreografia civilizacional. Né? E aí se transforma naquilo que é o homem. E a última frase do Relato para uma Academia do Kafka é justamente um macaco dizendo assim: olha, eu adquiri toda essa cultura, hoje tenho a cultura equivalente ao cidadão médio europeu, etc, etc, mas de noite eu sempre tenho os meus favores com uma macaquinha que eu tenho em casa. É muito bacana, é muito impressionante. Assim. Bom, mas isso era só para dar uma primeira... jogar uma primeira bola, assim. Tá, essa questão do macaco até, eu não sei se o diretor do filme teve essa... Eu não sei se está não me lembro de estar no livro essa expressão que o Radcliffe usa quando vê pela janela o Edgar dançando, fazendo passos de dança quando ela está tocando piano, a irmã, que ele faz parece um macaquinho, né? Talvez, não sei se o diretor tem tido essa referência com a obra do Kafka, né? Pode ser, porque, na verdade, o cara representa essa civilização, né? O Edgar, aquela casa, aquela granja onde eles vão espiar, representa uma família mais civilizada, né? Sim, claro. Martim, tia Martim, uma das coisas que nós conversamos, pensando que toda essa transgressão que é revelada pelo romantismo em relação à razão, né? Com essas emoções, com essa rebeldia frente às leis, né? Que eu acho que nesse texto do Bataille está bem descrita essa parte, né? Que é a rebeldia frente à razão, né? Quer dizer, e isso aí se vale da maldade, até a maldade passa a ser uma arma, né? Para confrontar essa perda de um universo perdido da infância, da liberdade, E tive conversando com o Martim sobre isso e a questão do mal está muito presente nessa obra da Emily Brontë. No filme da Emily, que eu vi também, que não fazia parte dos nossos deveres, a Charlotte, a irmã dela, quando lê a obra, porque a Charlotte é que fazia a ponte com os editores, ela lê a obra da Emily e diz assim: como é que tu conseguiu criar algo tão mal, tão cruel? E eu tive conversando com o Martim sobre essa questão do Radcliffe, né? Como ele consegue ser um representante do mal absoluto, quase. Te lembra? Tens algo a falar? Lembro. Não, eu queria só traçar uns paralelos e usar isso aí também, mas usar o que o Sérgio falou, paralelos com outros livros e outros filmes que esse livro parece que ele é precursor de muita coisa. É interessante, ou os temas se repetem de certa forma. Tem um livro do Ernesto Sábato sobre heróis e tumbas, que tem uma personagem chamada Alejandra, que é maravilhoso, porque ela remete ao Martim, que é até meu homônimo, ela remete a ele a barbárie, porque ela é descendente da família daqueles que fizeram as fronteiras argentinas, as guerras civis argentinas, dos bárbaros, que o Sarmiento chamava de bárbaros, que eram os federalistas, né? E ela é de uma família que herdou o casarão em Buenos Aires. Ele se apaixona por ela e ela tem essa mesma mentalidade um pouco do Radcliffe, às vezes. Ela joga com ele, é como se fosse o leão jogando com, sei lá, com a capivara. Ela se percebe claramente um Radcliffe na Alejandra, muitas vezes, e ela trazendo a barbárie, ela mostrando o que eram os ancestrais dela. Me parece isso um pouco no filme também, no livro, que tem muito isso aí que está falando o Sérgio, que é a questão da civilização e da barbárie. Tem muito disso. Tem muita parte da inocência e da maldade. Inocência e maldade.
a inocência da civilização, de certa forma, não é inocência, é inocência que eu digo assim, eles vivem dentro de certas regras, e o Radcliffe, principalmente, e às vezes a Catherine, não vivem nessas regras, eles vivem em outro mundo que era o mundo livre, o mundo anterior a todas as regras, o mundo da infância, de certa forma, né? O Não mundo sei da se quer... charneca, né? A charneca, justamente a charneca. Que é o... Também, se vocês perceberem, quando termina, perceberem, óbvio que perceberam, mas quando termina o filme, só o livro e os filmes, só quem realmente consegue viver normalmente, quem consegue uma vida normal, entre aspas, são os mais inocentes, né? De certa forma, são os mais inocentes. É o casal no final, né? Dos descendentes, da segunda geração. E se tu perceberes no Sétimo Selo, no filme do Sétimo Selo, todos os personagens mais fortes que pensavam, que raciocinavam, o Cavaleiro e outros, todos eles são levados pela morte, pela peste, na verdade. E só quem se salva são o pessoal do circo, que tinha aquela inocência, lembram disso ou não? Que é uma família de circo bem inocente, que vive a vida mais tranquila, sem pensar muito em outras coisas. É muito interessante todos esses paralelos, eu acho. Tá, e agora vamos para a questão da maldade, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes da literatura, um dos veios mais importantes da literatura é justamente na área sombria. Quando a gente lê Edgar Allan Poe ou Horácio Quiroga, tu chega bem nisso, nesse ambiente escuro, pesado, e que tem uma fronteira muito tênue entre o que é real no sentido que existe, que a gente percebe, e aquela parte que a gente não consegue perceber. Então, a cena que mais me marcou no filme, que eu vou dizer agora, cada um tem suas cenas, mas a cena que mais me marcou no filme foi esta. Preste atenção no que me chamou a atenção, que me traz toda a literatura do Edgar Allan Poe e toda a literatura do Horácio Quiroga. No começo do filme, a Catherine, morta, ela teoricamente, o fantasma dela quer invadir a janela do viajante que está chegando ali, não me lembro o nome dele agora. É como o fantasma invadindo as mãos, que é aquela árvore entrando pela janela, as mãos dela, o desespero dela entrando. No meio do livro e no meio do filme, tem uma parte que ela está falando, já na outra casa, que ela sente saudade de quando ela era criança e que ela está enxergando na janela ela mesma no seu quarto. E ela, como se ela olhasse e abrisse as mãos, e como se aquela cena juntasse na mesma cena do começo da história, do filme. É como se a cena tivesse sobreposta, ou seja, todo aquele tempo não tivesse passado, mas ela já tivesse morrido e estava voltando, tentando voltar para onde era o quarto dela. Eu acho impressionante isso aí. Parece as histórias do Allan Poe ou do Quiroga. Acho maravilhoso. Agora eu passo para outro, depois eu sigo na conversa. Para a Luciana. Não sei se a Luciana gostaria de falar. Prefiro que vocês continuem. Essa questão desculpa, Jorge, tu ia fazer uma consideração. Não, o Martim tocou numa questão, para mim, que é essencial também. Para mim é fundamental. Assim. A Emily Brontë, ela tem várias genialidades, né? E uma genialidade, para mim, foi justamente essa metáfora, que eu chamaria de uma metáfora da razão envergonhada, né? Porque, olha só, o que ela contou em algum momento lá do livro e do filme, eu não me lembro, ela conta um sonho que ela teve, em que nesse sonho ela morre, né, e vai para o céu. E lá no céu os anjos dizem assim, não, tu não está pronto. Tu não está pronto. E atiram ela de volta e ela cai lá na charneca. Cai lá na charneca e segue procurando o caminho dela, porque para o céu ela não está pronta. Ora, a metáfora que está colocada aí é que o céu é a vida que te levava na granja vizinha. Né? O céu é a razão. Né? Aquela vida de emoções contidas, uma vida com finesse, né? Uma vida com gosto musical, isso é o céu. Tá? E esse céu não é só na personagem, a Catherine. Ela até viu o valor que tinha isso, né? Experimentou isso, e ela acaba experimentando por um infausto, né? Por uma tragédia, por o fato de ela ter sido, né?
violentada lá pelos cães que morderam, atacaram, né, selvagemmente, e ela acabou tendo que ficar algum tempo se curando, né, por 6 meses na granja ao lado. Bom, qual é a metáfora que eu digo de razão envergonhada? É justamente essa que o Martim está falando. No início do filme, ela tem esse episódio em que o narrador, que é o Lockwood, né, que é o cara que passa a narrar porque ele entra em contato com aquele mundo do Morro dos Ventos Uivantes quando ele vai adquirir uma propriedade ou arrendar uma propriedade que era do Heathcliff. E por conta disso, ele acaba entrando em contato com esse mundo e ele tem que pernoitar lá na casa lá do Morro dos Ventos Uivantes. E quando ele pernoita lá, ele acaba tendo esse pesadelo, né, que é de ver a janela da casa sendo, uma noite de tempestade, sendo assediada por alguém, um fantasma que queria entrar, né? Olha só, e o que é que ela querendo entrar ali de novo? Era a razão envergonhada, né? Era a própria razão dizendo, olha, eu sou fraca, eu quero viver nas farnecas. Essa é a metáfora, né, que está colocada naquilo que talvez fosse o mais gótico, né, que tem a novela da Emily. O mais gótico que tem na novela dela é justamente isso, né? É justamente isso. Isso remete, sem dúvida nenhuma, ao Edgar Allan Poe, né? Mas assim, ó, uma outra reminiscência, uma outra reflexão de semelhanças entre essa obra e a obra do Edgar Allan Poe, sem dúvida nenhuma, né, para mim, é a questão do Uno, né? Do Uno se fechando a possibilidade do que está fora, né? do estranho. Né? O Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher, que é um conto do Edgar Allan Poe, ele é todo cheio disso. Né? O conto da Queda da Casa de Usher, os personagens principais são 2 irmãos, também 2 irmãos, né? E em várias passagens do texto do conto da Queda da Casa de Usher, fica claro que a própria linhagem dos irmãos, né, era marcada por essa falta de abertura para o que está fora, para o estranho, né, para o outro. Que é mais ou menos o que acontece no Morro dos Ventos. Estabeleceu-se, né, um pacto, né, sentimental fortíssimo, em que a razão não tinha vez, ela não tinha como entrar ali. Né? E quando entra, provoca o caos que provocou. Né? Provoca o caos que provocou. A Queda da Casa de Usher, ela é muito interessante. Aliás, toda a obra do Allan Poe era interessantemente analisada por uma analisada, vamos dizer assim, uma cliente do Freud, chamada Maria Bonaparte, né, que escreveu tudo sobre Edgar Allan Poe, né, tudo. Analisou praticamente cada um dos contos do Edgar Allan Poe à vista da psicanálise. É interessantíssimo. Ela faz uma análise muito interessante, e embora ela tenha sofrido algumas críticas na sua interpretação da obra de Edgar Allan Poe, é muito interessante. Bom, mas tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui, e o Martim tem toda a razão. A outra questão que o Martim traz, assim, na fala dele, que é a questão dos filhos, né? Que isso é a coisa mais interessante do mundo. Assim, né? Eu estava lendo, nesse contexto também, fazendo uma leitura fora dos pré-requisitos que a gente estabeleceu para começar essa conversa aqui, eu li um estudo, um ensaio, que foi publicado no aniversário, não sei se de 100 ou 200 anos, 200 anos, eu acho, do Morro dos Ventos Uivantes.
E é interessante, assim, essa coisa que não sei se foi o Martins, não, foi o Jorge Passo que colocou, que a Charlotte, de certa forma, ela era a curadora, vamos dizer assim, da obra, do que a Emily produzia. Né? Isso aí a gente da loucura que foi a vida deles ali, né? A Charlotte e a Emily foram para a Bélgica, ainda meninas, para estudarem e voltarem para Yorkshire para fundarem uma escola para ensinar as crianças. Né? E essa foi a educação, o refinamento cultural delas. Né? Foram assim, talvez em 1843 elas retornaram. Talvez 1840, por aí, elas devem ter ido, passaram 2 anos lá e voltaram. E não conseguiram fundar tal escola. Né? E o pai estava com 67 anos, e elas precisavam ganhar a vida de alguma forma. Então elas começam a vender as poesias da Emily. Né? E a Charlotte faz a parte de curadoria. E esse ensaio conta as tratativas que a Charlotte tinha com os editores na época. Não sei se o Martim vai enfrentar esse problema ou se já enfrentou, dos editores quererem dizer o que tu tem que escrever, Martim. Mas eles tentaram dizer para ele, por exemplo, assim, não usa o nome Emily, usa o nome masculino, né? Porque as mulheres não tinham essa coisa naquela época. Né? As mulheres não vendiam livro, mulher não vendia livro. Então, tem o caso da George Sand, por exemplo, que era uma mulher que usava o nome de... o primeiro nome, inclusive, da Emily, acaba sendo um nome falso. Né? Com relação aos poemas da Emily, que, inclusive, já tratavam dessa temática que ela acaba tratando no Morro dos Ventos Uivantes, eles fizeram uma série de observações. Né? Como se diz, incomodaram uma barbaridade. E depois incomodado com a primeira versão do romance também, quando ela apresentou. Não aceitaram. Quer dizer, olha só, a intuição, interessante a intuição das adaptações cinematográficas. Né? Se tu olhar o filme de 1939, eles não falam na segunda geração. Essa que o Martim colocou agora, que são as crianças, né? Que são os filhos, eles não falam disso. Né? O 1939... Morro dos Ventos Uivantes não fala nisso. Outras adaptações também não falam nisso. Essa da BBC aparece a questão dos filhos. Ora, praticamente exigiram que ela colocasse filhos na parada, sabe? Que ela colocasse alguma coisa que adoçasse um pouco aquela loucura que era a primeira versão que ela apresentou. O que vai acontecer, então, agora, quando ela resolve apresentar os filhos? Né? Ela mostra os filhos, mas dentro da mesma loucura que ela tinha com relação a tudo que era estranho a eles dois. Ou seja, um filho significava algo estranho ao amor dos dois. Pois não, o Jorge, fala. Microfone. Tá. Sobre essa questão da segunda parte do romance, né? Nós temos uma primeira parte no romance que é a tragédia, que é um momento trágico do Radcliffe, em que os protagonistas Radcliffe e Cat tem ela morre, né? Na segunda parte vai ter uma reconciliação e vai ser sabe, que há digamos assim, algo quase cristão. Vai sair dali uma família, entendeu? Que vai ser esses dois jovens, esses dois que vão fazer uma espécie de reconciliação com toda essa história trágica, né? Eu acho que e vou te dizer, eu reli o livro e é a parte mais chata, entendeu? A parte muito melhor é a parte trágica, entendeu? Porque envolve todas as emoções, todas as coisas. Depois, na segunda parte, vai ter aquela que o Radcliffe faz ela casar com um filho doente para querer a herança. Mas ali é quase que como ela está dando um final mais palatável, né? Para não ficar tão forte, tão trágico, talvez. Né?
Mas se perceberem, Nomes que tu colocou, Sérgio, as três irmãs, né? Os primeiros escritos delas, elas faziam com nomes masculinos, exatamente Isso. uma grande rejeição a mulheres na literatura, né? se perceberes ali, Fazer esse realce aí na questão da tragédia e na segunda parte é algo mais conciliador. mas eu não diria a segunda parte, Jorge, eu diria assim, ó, 99% da história, ela é trágica, é só que nem no Sétimo Selo, que o Sétimo Selo é a peste vem devastando tudo, e só na última cena, assim, foi a cena final, 30 segundos, é que dá os dois se salvando ali com a criança, os do circo, os mambembes. A mesma coisa no livro dela, se tu pegar, eu tô com o livro aqui, ó, provavelmente vai ser nas duas últimas páginas que vai ter essa reconciliaçãozinha, assim, com a bondade, de certa forma, como algo, como diz o Sérgio, talvez para o editor lá, para contentar, vou botar um finalzinho um pouquinho diferente aqui, tá? Só isso, todo livro é outra coisa. Todo livro é outra coisa. E o que eu acho exemplar, né, nessa história é a garra que ela teve, mesmo sob as exigências, né? Tá, tudo bem, então tem que ter filho, vamos botar uma segunda geração aí. Mas ela permaneceu, né, Sim, mostrando, por exemplo, o Radcliffe indignado com aquilo que era. Porque, assim, ó, aí vamos de novo para a filosofia, né? O que vem a ser, né, a reprodução de um ser, se não a negação de um ser original, que se divide em dois. Né? Tipo a dicotiledônia, vamos dizer assim, que se separa em dois, né, para poder se reproduzir. Quer dizer, a reprodução da Catherine, né, na filha, né, e a reprodução dele próprio com a cunhada com a cunhada da Catherine, né, geram os filhos. Mas em relação a esses filhos, o Radcliffe tem a mesma revolta que ele tinha contra aquilo que ele perdeu. Porque esses filhos, no momento em que a Catherine tem uma filha, ela não é mais a Catherine. Né? Ela precisa se negar para ter um filho, ou seja, se reproduzir, se dividir. Né? O óvulo, né? Fazer a simiparidade para que um novo ser surja. E quando esse novo ser surge, aquela Catherine dele lá morre, né? De certa forma. Então, ele tem uma raiva da filha da Catherine, ele tem uma raiva, né, do filho que ele teve com como é que era o nome da irmã do... Isabel, tá. Porque ele e ela, naquele momento, se negaram para que outro ser viesse à luz. E ele acaba assumindo como filho, na verdade, o rapaz... O sobrinho. O filho do inimigo dele, do irmão inimigo. O filho do irmão inimigo. Mas ele quer que é muito interessante essa genialidade. Ele quer que esse filho que ele adota, digamos, seja igual a ele. Claro. Seja rebelde, seja selvagem. Uma continuidade. Interessante, nós estávamos vendo, eu e a Luciara hoje, revendo a série, que a filha da Cat, que é a Cat também, né? Que é a Catherine também. Também é a Catherine. Ela civiliza o Harrington, que é o sobrinho, ensina ele a ler. Ali que está... Tinha cena fantástica, que é a parte do livro em que ela civiliza ele. E aí acontece uma normalidade. Mas eles têm que sair do Morro dos Ventos Uivantes. Tanto que o fim do livro, o fim do filme é eles saindo com as coisas, os dois, vão embora. Né? Voltando ao filme e ao livro, na série tem uma adaptação em que não aparece Lockwood. Um dos narradores não aparece. A série não mostra a versão do Lockwood, né?
Tanto que eles utilizam aquele primeiro delírio, aquele pesadelo, como abertura do filme, como uma abertura da série. No filme da Juliette Binoche aparece bem esse pesadelo do Lockwood, que é um relato, e aí eu vou entrar na questão da literatura, talvez o Martim, e, bom, todos nós podemos dizer, que a literatura atingiu o seu boom, explodiu nesse século, exatamente, no século do romantismo, em que tem uma cena da série, inclusive eu falei para ela, olha ali, as duas mulheres estão lendo, entendeu? Em que o romance ele passou a ser algo de entretenimento. Então, além de toda essa tragédia que é relatada ali, também essa literatura que a Emily Brontë está escrevendo, ela sabe que vai ser lida e que vai ser muito lida. Claro. Vai ser algo que as pessoas vão se reunir à tardinha na frente da lareira e vão ler umas para as outras. E há uma parte, esse relato do pesadelo do Lockwood é muito cômico, porque ele está dentro de um troço de alguém pregando. O pesadelo começa assim, né? Porque ele tinha visto, antes de deitar, muitas a janela marcada com o nome Radcliffe. E ele tem um pregador, e tem uma passagem que ele diz, que ele se lembra, que é quantas vezes posso perdoar? 70 vezes 7, sabe? Aquela história. Aí o cara diz assim, eu sou o 70 vezes 7, eu sou o 491, não vou ser perdoado. E aí ele tem o pesadelo, porque o pesadelo explicado no livro mostra bem que a ação real que está acontecendo é que tem uma árvore que bate na janela. Bate os galhos na janela. O Lockwood tem esse pesadelo das mãos entrando. E ele se acorda apavorado e grita. Nesse momento, entra o Radcliffe e o Lockwood relata o seguinte, eu tive um pesadelo, mas agora eu estou vendo que o fulano está acreditando naquilo que era o meu pesadelo. Ele está falando com ela, quando é somente uma árvore. Entendeu? É fantástica essa passagem. Né? Que primeiro a narração do Lockwood, depois as imagens góticas mesmo vão ser do Radcliffe namorando o fantasma, né? A assombração da Cat. Tem outra cena também muito que remete também ao Edgar Allan Poe, né, Sérgio? Aquela em que ele abre o caixão dela, tal, se deita do lado dela, ele está enxergando ela, mas é uma caveira. As caveiras que se amavam. Outra coisa. Vamos passar para a visão. O Lockwood, olha bem, eu gravei isso, até conversei com o César. O César, às vezes, né, nós conversávamos sobre... Eu estou lendo o livro, conversando com o César de vez em quando. O Lockwood chama o outro personagem que vai narrar a história. Ele chama. É a criada dele, está trabalhando para ele. Ele chama ela e diz assim, mas me conta essa história que eu quero saber como é que funcionou isso aí. E ela pega o tricô às 11 da noite, na beira da lareira, lá fora neve, e se senta na beira da lareira fazendo o tricô para contar para o Lockwood. Ali começa toda a história dela como narradora. Então, são esses dois narradores durante todo o livro. E essa questão essas fofocas, tipo uma fofoca. Estou te contando uma história de uma família, assim, papapá, que eu acompanhei, papapá, na beira da lareira, e o Lockwood faz a observação depois. Ela ficou até as 2 da manhã, e eu digo, não, segue mais um pouco. Bem interessante, né? Desses recursos narrativos da época. Esse recurso, tecnicamente, na literatura, se chama de diegético, né? São alternativas
em relação à questão da narração, esse me parece mais uma das questões essenciais no livro. Eu não sei se o Martim percebeu isso também, que tu tens duas pessoas narrando a história. A história é narrada por duas pessoas. Só que uma das pessoas que narra é completamente externa, que é o Lockwood, né? E a outra pessoa é uma criada que ela criou todo mundo ali. De certa forma, ela se sente responsável um pouco pela tragédia, tu entendeu? Porque se ela estava criando, ela estava vendo que as crianças iam para o campo e que ficavam completamente ao sabor, assim, das pulsões corporais, e ela não fez nada, então ela tem que adoçar isso quando ela conta. Então, quando ela conta, ela adoça isso. Né? É genial demais a estratégia narrativa dela. Cara. Eu adorei isso aí, porque ela coloca dois narradores olhando para o mesmo fato, né? Só que um dos narradores é comprometido. Passa para... depois eu entro na história de novo. Luciara, uma das coisas que é interessante é a questão do intruso, né? Como é que se forma essa personalidade do Radcliffe a partir da rejeição que ele sofre, tanto na sociedade, naquela pequena aldeia, né? Onde eles vão na missa e onde é falado que o pai dele adotivo trouxe essa criança de Liverpool. E como é que ele aparece com essa criança aí que no livro fala numa criança negra ou cigana, com traços ciganos. Inclusive tem uma versão de um filme em que o ator, o Radcliffe, é negro, né? Para demonstrar bem essa diferença naquela casa onde ele vai ser levado como um bastardo, né? E aí, Luciana, tu acha que isso aí influenciou? Claro, vai influenciar bastante na personalidade do Radcliffe. Eu penso que isso é determinante, né, para tudo que acontece no filme, porque é uma história de vingança, né, por toda essa rejeição, por esse sentimento de não se sentir nunca acolhido e pertencendo a esse mundo civilizatório, né. A única ponte que ele consegue fazer é com a Catherine, né, e eu acho que eu acho que o filme mostra o tempo inteiro o quanto ele nunca elaborou essa passagem, né, desse mundo das pulsões, né, para o mundo civilizado, porque ele fica sempre em busca desse mundo perdido que ele tinha com a Cat, e tudo que e toda a ação dele depois é como que uma vingança, né, a essa rejeição toda que ele sofreu. E, bom, acho que é muito interessante, né, porque são os desejos dessa autora, né, de ter uma história de amor quase que simbiótico, né, que é uma história de amor que cada um de nós vive enquanto ainda naquele mundo mãe-bebê, né, onde a gente é tudo para a mãe é tudo para nós. Então, acho que ele, nesse amor com a Cat, ele revive esse mundo paradisíaco, né, simbiótico, de um amor completamente correspondido. E quando isso é quebrado, né, por esse terceiro que chega na vida da Cat, isso é mais um golpe, né, na ferida narcísica dele, né? Primeiro foi a perda do pai, onde ele perde a possibilidade de estar incluído nesse mundo, aquele que protegia ele, que trouxe ele para esse mundo
né, civilizado para um mundo que ele achou que poderia ser alguém ali, e quando ela morre é a outra frustração, porque aí é aquele amor correspondido que não tem mais como acontecer, né? E acho que ele não elabora nunca essas duas perdas e tem todo aquele sentimento de vingança, mas ao mesmo tempo acho que nessa segunda parte final a autora, né, através dele, tenta reconstruir a possibilidade desse amor de novo acontecer na figura daqueles dois últimos personagens que aparecem, né, dos filhos deles, né? Foi mais ou menos assim que eu mais ou menos entendi essa trama. Achei fantástica a analogia que ela fez. Olha só, vou pontuar 4 coisas que eu achei importantíssimas, assim, achei maravilhosas, e uma responde, de certa forma, o que eu penso sobre a pergunta sobre a maldade que tu fez. Mas a primeira é o seguinte, falar sobre Lockwood. A gente foi atrás do que significava Lockwood, lembras, Jorge? E representava, na minha concepção, tramela, né? Cancela, tramela de madeira, cancela. E se tu perceberes, o livro começa, e o filme também, mais os filmes, com a janela. Ele é como se fosse a cancela. No momento que ele abrisse aquela janela, ia contar toda a história, que entraria para outro mundo, mudaria o tempo. Ou seja, ela foi genial, inclusive, no nome de quem começa a história a contar. Ele abriu a janela do livro, abriu a primeira página, abriu a janela, ou trancou, ou estava tentando trancar e ela invadiu, sendo a árvore, o fantasma, a Ketchup. Isso eu achei fantástico também, o título, o nome dado para ele, para o personagem que narra, para o viajante, Lockwood. A segunda parte é a parte da maldade, né? Eu acho que em muitas pessoas, a gente percebe isso cada vez mais quando tu procura, e em personagens também de literatura, mas hoje no mundo atual e antigamente também, quando tu procura, existe um intervalo de viragem para as pessoas que têm problemas, as pessoas que querem vingança, no caso, como falou a Luciara, por alguns motivos anteriores, e a pessoa é travada pela civilização, né? A civilização te trava isso. A civilidade, tu acaba não fazendo porque tu tem regras ou porque tu vai ter a punição. Mas a partir do momento que tu fez a primeira maldade, fizesse o primeiro assassinato, o segundo já não importa. O terceiro não importa no sentido de que a punição vai ser igual. Importa para ti. A tua maldade tu já exacerbou ela na primeira maldade que tu fez, daí em diante tu segue fazendo maldade. Eu acho que que na verdade o Radcliffe, ele, a partir do momento que começa a vingança, antes mesmo da Cat morrer, ele já não queria mais. Na verdade, ele falava do amor, mas estou entrando nos personagens. Mas ele já queria mais o ódio do que o amor, entendeu? Ele já estava mais na maldade, no querer a maldade, do que no querer o amor. Ele já tinha passado o primeiro ponto. É como na química a gente chama de intervalo de viragem. Até um certo ponto, um ácido e uma base ficam ali reagindo, sei lá, quando aconteceu a reação, muda a cor, não tem mais como voltar. O Radcliffe, ele chegou a um ponto ali, quando ele se sentiu mesmo que foi meio abandonado e tal, que foi o caso que ela vai se casar, quando ele sai, quando ele volta, ele já não quer mais, na verdade, o que parece, que passou para mim, que a maldade já era maior do que o amor. Ele já queria era a maldade mesmo. Tipo um ódio, já não vai dar mais certo, eu vou seguir como um psicopata, vou seguir cometendo... O encanto que se quebrou, né? Isso, e a partir daí ele já não tinha mais, a regra dele era a maldade, a partir daí era fazer maldade. E essa é a segunda parte. A primeira é o Lockwood, essa que eu falei da Tramela, e a terceira é muito interessante, esse livro é genial, né, em várias partes, que ali, essa parte que seria a parte da nova geração e que seria da bondade, entre aspas, de acabar bem. Olha só, qualquer escritor normal, quando o Hareton se apaixona pela outra Cat, né, ele não é correspondido, então ele poderia se tornar o Radcliffe. Mas não, ele se mantém. Mas aí, quando ela começa a abrir espaço para ele, e ele começa a aprender a ler e tudo, tem várias partes em que ela pede para ele reagir contra o Radcliffe, contra o pai adotivo.
E qualquer escritor normal ia fazer assim, vou acabar bem esse livro, ele vai reagir contra, e o livro acaba, os dois bem, e ele se vingando, dando um soco, derrubando o pai, que já está mais velho, sei lá. Ela nunca faz isso, ou seja, entre o caudilho, olha a barbárie de novo, civilização e barbárie, entre o caudilho e o que seria normal, ele prefere seguir o caudilho. E hoje em dia isso aí tem percebido muito o que está acontecendo, que é seguir caudilhos, né? Sempre foi assim, de certa forma, na barbárie, civilização e barbárie, mas no caso do livro, tu percebe muito bem que ele prefere seguir seguir um líder, que no caso o Radcliffe sempre foi o líder do Hareton. E para terminar, essa parte que eu estou só apontando coisas do livro, eu vou me atrever a falar da parte que eu achei mais interessante só da literatura. Literatura, não estou entrando nos personagens, mas do jeito que ela escreve, da forma, parte formal. Sim. Eu acho que tem um ponto alto, altíssimo, e um ponto um pouco débil, mas para uma pessoa que escreveu essa genialidade, e naquela época, é genial igual, mas pode ser problema do tradutor. Mas é o seguinte, ó, o ponto altíssimo, as narrações. As narrações são maravilhosas, os detalhes dos lugares, pouquíssimos escritores na história do mundo descreveram tão bem lugares para alguém que vai ler compreender onde é que está ambientado, onde é que a situação está ambientada. O que eu achei um pouquinho mais débil, mas é um pouco, assim, não afeta em nada uma obra-prima dessas, quem sou eu para falar sobre isso, é que a maioria dos personagens, quase todos, praticamente todos, tem o mesmo vocabulário. Pode ser o tradutor. Ou seja, o Hareton, que não sabe ler nem escrever, e o Radcliffe, e o Linton, todos eles praticamente têm o mesmo vocabulário. Às vezes é difícil saber quem é que está falando quem, só quando tu vai lá e ela explica que o Linton está falando tal coisa. É a única parte, mas isso é mínimo, muito, muito pouco para uma literatura tão grande. Isso aí a gente conversou um pouco. Eu tenho a impressão que na edição inglesa, essa linguagem do norte, a linguagem do norte em que é referido, que está o Morro dos Ventos Uivantes, o Wuthering Waits, a linguagem é bem mais chula, entendeu? E o Edgar e aquela família, eles têm uma linguagem mais refinada, mas isso é no inglês. Né? Pode ser. Tu vai ver também que eu acho que ela diferencia essas duas linguagens pelo número de palavras diabólicas ditas, porque o ambiente depressivo, ruim, mal que tem no Morro dos Ventos Uivantes é pela própria linguagem. Até o próprio Joseph, que é o cara que lê a Bíblia, que é o criado que lê a Bíblia, está toda hora enchendo o saco a Bíblia, manda vocês vão para o diabo, vocês sabem. Sim. Tem esse troço de invocar o diabo toda hora. Tá? E outra coisa que impressiona é como o Radcliffe, eu falei isso para a Luciara hoje, a maldade verbal do Radcliffe em relação aos outros, entendeu? Ele nunca faz uma palavra de conciliação, nada, é sempre xingando, sempre, sabe? Não sei se tu sentiu isso aí, Sérgio, também. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que nessa questão da linguagem, eu acho que, claro que o nosso problema no Brasil é o seguinte, é que nós temos aqui uma alta diferença de registros linguísticos, entendeu? Por exemplo, a linguagem padrão, que é falada por poucos, e tem muitos registros linguísticos, né? E eu acho que no países europeus talvez tenha menos, né? Eu acho que não tem tanta diferença social, talvez as linguagens sejam mais aproximadas. Sei. Foi uma explicação que eu tentei dar para essa uniformidade de linguagens. Né? E de riqueza de vocabulário. Estou te falando da riqueza do vocabulário. Riqueza de vocabulário. Que o Hareton usa, por exemplo, palavras que só o Linton usava. Só o Linton não, que o Linton usava. Palavras que são rebuscadas demais para alguém que cresce analfabeto, mas está tranquilo. Não, eu acho que é interessante essa questão. Não, é interessantíssima essa questão que o Martim traz,
Eu não tinha refletido sobre isso. O que me chama a atenção, e aí, de novo, a questão da fronteira, né, entre a literatura e a filosofia, é que, para mim, sabe, o existencialismo, que é aquela corrente filosófica representada pelo Sartre, ela tem como o sabão inaugural ali é a questão de que a, a existência precede a essência. Ou seja, as condições de vida, né, determinam a essência do indivíduo que está colocado sob essas condições de vida. Tá? Então, quer dizer, antes de tu... antes de qualquer coisa, tu é uma tábula rasa. Tá? Aí tu sai num determinado meio, e esse meio define a tua essência. Não existe uma essência anterior. Então, um quadro negro apagado, não tem nada escrito. Né? Então, quer dizer, isso é muito ao contrário, o senso do que se dizia, de que nós trazemos uma essência, nós não sei o que, não sei o que. Bom, a perspectiva do existencialismo é isso. Não, a existência define a essência, né? Ela precede. Nesse livro, aliás, é sempre apontado que um certo escrivão, Barthelemy, do Herman Melville, que seria o livro onde aparece, primeiramente na literatura, pessoas sendo os personagens construídos a partir do meio e dos seus... até daquilo que cobrem. Até daquilo que cobrem. Esse conto do Melville é interessantíssimo, né? Porque ele acaba mostrando assim, olha, a pessoa... se trata de um escritório, né, onde tem vários escrivães, e um dos escrivãos é o tal do Barthelemy, que é um cara que traz uma única frase e notabilizou ele, que acaba tornando, vamos dizer assim, um personagem digno de ser pensado. A frase dele era a seguinte: prefiro não fazer. Então, a ordem que desse a ele, o convite que fosse feito a ele, ele dizia: olha, eu prefiro não fazer. E assim ele levava a vida. Bom, mas junto com ele, tá, tem vários outros que interagem. E esses que interagem, cada um deles tem uma maneira de ser e uma maneira de falar, um vocabulário que é muito próprio ou muito afim, ou muito adequado àquilo que é a narrativa biográfica de cada um dos caras, entendeu? Então, por exemplo, fulano comia muito, sei lá, bolinho de gengibre. Esse cara, em função disso, o personagem dele vai ter alguma característica que denota isso, entendeu? Eu me lembrei disso por quê? Porque agora eu fiquei o seguinte comentário para a contribuição que o Martim trouxe na questão da linguagem. É uma linguagem... Todo mundo fala a mesma coisa, mas não é. O Newton, né, e os da Granja ao lado eram refinados. Eles estavam, mas, claro, eles também não estavam na charneca nas mesmas condições que os outros. Então é praticamente impossível, né, que o Hareton, né, com a pouca e escassa instrução que ele recebia da Catherine II, viesse a ter um vocabulário, né, igual ao do Lincoln ou da... sei lá. Então, realmente tem uma coisa interessante aí para olhar nessa questão. Mas a questão da maldade, eu me chama a atenção, aí tu pega o Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, por exemplo, né? E tu vai ver essa questão da maldade sob um outro enfoque. Vai ver sob um outro enfoque. E, para mim, o personagem por excelência que mostra essa questão da maldade, não como... E aí tem a ver, talvez, com a origem do Heathcliff, que mostra a questão da maldade não como uma questão solipsista, né? De mim, comigo mesmo, decidir ser mal, ou em função das maldades que eu sofri, eu vou ser mal, mas como uma questão...
própria de um determinado indivíduo, de um determinado tipo de indivíduo, que é a questão da Carmen, né? Do Próspero Merlet. A Carmen, ela é aquilo que o Martim estava falando. Ela é o gato maula jugando com o líder, o ratão. Ela é o cara, os caras que se apaixonam por ela vivem horrores, porque ela, como cigana, está no ethos, né, do povo cigano, uma determinada conduta que, inclusive, é validada. Talvez isso tenha essa fronteira aí com o Radcliffe, como sendo alguém, né, que veio de uma determinada cultura diferente da que está aqui. Né? A Catherine dizia, tu veio de um... Teu pai era um rei, não sei o quê, papapá. Quer dizer, algumas coisas que eram muito, muito próprias dele, com uma sagacidade para comercializar com cavalos, né? Que é muito próprio, sempre foi muito próprio do cigano. Então tem muita coisa aí que a construção do personagem dele permite se pensar, não é uma questão moral a maldade do Radcliffe. Não é só uma questão moral. Pode ser uma questão cultural, pode ser uma questão de etnia. Sei lá, vamos lá por aí. Sobre essa questão aí desse ethos dele como cigano, e como talvez tivesse também... Talvez por isso que ela fale, eu não sei se esse texto está no livro, não me lembro, mas que ele poderia ser um rei, talvez se ele tivesse a tez negra, né, se fosse um africano, talvez um rei africano, né? Porque o pai dele vai pegar essa criança em Liverpool, e Liverpool, na época, era um centro de comércio de escravos na Inglaterra, né? Então, tem toda essa colocação também, que ele pode ser um escravo, né? Uma tez negra, de cigano, e também isso aí dá, talvez, uma pista de como é que ele conseguiu essa fortuna, né? Durante esses 3 anos que ele desaparece, ele volta com uma fortuna, né? Ele volta rico. Nós estávamos nos aventando, eu e a Luciara, que talvez fosse essa própria capacidade do cigano de comerciar, de se valer das fraquezas humanas. Como é que ficou rico? Me valendo das fraquezas humanas, como todos vocês. Ele diz isso aí, né? Mas eu não sei o que vocês acham de nós pedirmos para o Martim, com todo esse desafio que foi lançado pelo Sérgio e de fazermos essa live inaugural. Também ele teve um outro desafio, que eu disse, tu tem que fazer um poema sobre isso. Eu não sei, Martins, se tu poderia declamar esse poema lindo que tu fez sobre o Morro dos Ventos Uivantes? Ele não está ensaiado, né? Mas eu vou fazer lendo aqui, só para ter uma ideia. A gente pode até discuti-lo, qualquer coisa, porque foi a minha percepção. Terminei o livro e ficou na minha cabeça a percepção sobre o que eu senti do livro, né? Mas cada um tem a sua própria, sem dúvida. Eu, quando vi o filme O Sétimo Selo, quando li algumas coisas do Allan Poe e assim vai, eu fui escrevendo sonetos que tinham a ver com aquela história, mas a percepção que eu tinha do livro, né? Para ficar marcado, para me lembrar como é que eu senti quando eu li aquele livro. Então, eu fiz esse aí, 3 túmulos. Inclusive, tu tem um lindo também, que é um filme que a gente viu meio junto, que foi Alexandria, né? Que é a Ágora, né? Sim, sobre o final da Biblioteca de Alexandria, sobre a morte da Hipátia. Com aquela cientista, né, que foi massacrada. Hipátia, que ela morreu... Foi a última grande cientista, o último grande cientista, entre aspas, dos antigos gregos, que todos os outros ali, ela era a última de uma geração, de várias gerações de cientistas que são os precursores depois do Renascimento, de certa forma, porque os árabes vão trazer toda aquela cultura para levar para o Renascimento na Europa, né? Bom, então, de repente, já é uma ideia para nós fazermos alguns clipes sobre esses poemas sobre filmes. Vamos fazer sobre a história de como os árabes trouxeram a cultura clássica grega para a Europa e para a Itália do Renascimento. Eu fiz assim, 3 túmulos em Yorkshire. Por quê? Vou contar a história só que você sabe bem, mas para quem está nos ouvindo, que eles são enterrados os 3, o Edgar Linton,
a Cat, e o Radcliffe pede para ser enterrado junto com ela. Imagina, né? O casal morto ali, enterrado, porque a Cat casa com o Edgar Linton, e o Radcliffe pede para ser enterrado ao lado da Cat, mas que ambos os caixões tenham aberturas para que um olhe para o outro. Ou seja, essa cena me marcou muito, esse pedido. Por quê? Porque, de certa forma, o Edgar Linton é o inocente, entre aspas, da história, porque ele queria viver uma vida normal, um casamento normal, e por ter esse amor em que os dois, a Cat e o Radcliffe, são praticamente um, na verdade, nunca vai ter esse romance normal, ele nunca vai ter uma vida normal, e ele acaba morrendo, e até o momento em que o Radcliffe não morre, teoricamente ele teria, pelo menos na morte, um casal normal, um a cada lado, mas o Radcliffe inventa de colocar o seu túmulo ao lado dela e que fiquem abertos para, como, na minha concepção, eles não ultrapassaram aquele plano e ficariam na charneca, continuariam os dois andando como na sua adolescência, na sua infância, na charneca. Aí eu fiz os 3 túmulos em Yorkshire, pensando que um dia a gente podia visitar e encontrar os 3 túmulos lá, né? Podemos. Podemos. Por que não? O poema só um pouquinho antes de começar, só para te dizer que Yorkshire também tem um grande sentido de civilização na Inglaterra, porque ali foi uma das grandes colônias romanas, foi em Yorkshire, foi em York, né? Sim, onde tem mais ruínas romanas, onde tem mais sinais da civilização romana é em Yorkshire, no condado de York, né? Famoso Duque de York, Conde de Duque. Aí fiz os 3 túmulos em Yorkshire. Seria assim, ó. O vento uiva sobre o morro numa dança de 2 espíritos que já nunca terão paz. Sob 3 lápides há um ser que ali descansa. Guardar os outros, nem a terra foi capaz. Fantasmas bailam a derrota da esperança de um amor vencido que em Yorkshire jaz. A impiedade deixou marcas como herança, um antigo ódio que o tempo não desfaz. E se houve brisas de infância e liberdade, viraram logo tempestade e mundo em guerra, furioso vento castigando o morro inteiro. Tudo hoje é findo. Talvez não resta maldade, pois se uma alma achou sossego sob a terra, as outras vagam na charneca em desespero. Muito bonito. As outras 2 vagam na charneca. Muito lindo. Qual é que dorme e quais são as outras 2 que vagam na charneca? Pergunta no final de uma palestra para os alunos. Nas colinas de Yorkshire. Né? Quem são as 2 que vagam e quem é que está dormindo lá no seu túmulo? É o seguinte, eu vou fazer então uma pergunta que eu acho que vai ser legal para nós terminar essa nossa primeira charla. Qual seria a tua charneca, Sérgio? Na verdade, assim, ó, qual seria a minha charneca? A charneca como sendo o recurso, né? Um mundo aonde tu quererias voltar, um mundo onde fosse feliz, sei lá. Sim, era o que eu ia dizer, como sendo um recurso, né? Porque dentro da antropologia que eu estou estudando, na verdade é isso, né? Que o desenvolvimento da autoconsciência, a apuração da autoconsciência vai percorrendo um caminho em que ela estabelece zonas de conforto que foram superadas. Tá? E quando lá adiante a coisa engrossar, a gente quer voltar para essas zonas de conforto, ou pelo menos ter o recurso de voltar para essas zonas de conforto. Né? De qualquer forma... Eu vou te fazer uma provocação. Eu acho que a tua charneca é localizada na Rua Uruguai. Era o que eu ia te dizer, era onde eu ia te dizer que eu chegaria. Então, quando eu encontrava, assim,
um desafio tremendo, né? Que eu digo, não, esse aí não é para mim mais. Né? Então, realmente, eu gostaria de ter aquele conforto de estar ali na Rua Uruguai, né? Observando, né, os girinos nadando na sanga que havia ao lado dos trilhos, e outro dos meus barquinhos de papel, era o que eu gostaria de fazer, a minha charneca. Tá bem. Martinha, tua charneca, onde seria? Talvez eu gostaria de falar mais sobre o filme, a literatura, mas se eu fosse falar assim, eu estava buscando na minha arte, no que eu escrevo, né? Onde é que está a origem, né, de certa forma, e aí eu fico pensando que a minha charneca é uma fronteira, né? É impressionante, mas é a fronteira, mas não é só essa fronteira, é a fronteira Uruguai-Brasil, é a fronteira entre de certa forma, a civilização e barbárie, porque é a fronteira entre o mundo urbano e o mundo rural. Aí eu sempre vou buscar nos meus tios, no meu tio capataz de estância, na estância da Armada, a estância das Barrancas, e o meu outro tio que tinha o boliche das Pedras Brancas no telho, e tinha uma cancha reta no fundo, e aquele pessoal que vinha do Uruguai, porque atravessava o rio e vinha jogar truco e jogar sinuca e passar a noite ali à luz de vela, contando história e balaqueando, chamava de balaqueando, porque tinha cada figura. E foi sempre, até meus 12 anos, 13 anos, desde os 5, 6, eu sempre fui para a campanha e passava 3 meses lá, porque no começo eu já passava porque minha mãe era professora de campanha, mas depois 3 meses das minhas férias, e era a coisa que eu mais gostava, chegava as férias, no outro dia eu já estava indo ou de carroça, ou até de lambreta, ou do ônibus do Alamir, ou do ônibus do Carlinhos para a campanha para passar 3 meses. E hoje a minha literatura, quando eu vejo a obra que eu já fiz com Marco Aurélio, quando eu vejo os contos que eu faço, quando eu vejo alguns poemas que eu faço, os que não aprendi depois com a literatura, os que eu aprendi com a barbárie, de certa forma, que em vez de ser com a razão, foi com a emoção, estão nessa charneca, que é esse mundo. Eu já cresci numa chácara que ficava na Ponte Preta aqui, que era um mundo quase rural, mas na verdade os 3 meses eu passava no mundo rural dos meus tios, meu tio capataz na Armada e o outro meu tio bolicheiro no telho. Então, a minha charneca é esse mundo aí da campanha. Se eu fosse buscar, é esse mundo. Que era um mundo que estava acabando, de certa forma, né? Porque é o mundo lá que o Ciro Martins já tinha descrito, que era um mundo que estava acabando e acabou, porque hoje é só plantação de soja e máquinas agrícolas e não tem mais nada disso. As tropas não passam mais ali. Meu primo tropeiro já não é mais tropeiro. Meu outro primo, que era esquilador, não é mais esquilador, estão tudo na cidade. Meu tio acabou de falecer faz 2, 3 meses, meu tio capataz. Então esse mundo se foi, e a minha charneca é essa, o mundo que já se foi. Legal. Luciana, e a tua charneca? Bom, a minha só pode ser na Mirim, né? Que é onde eu me criei, é onde eu entro em contato com esse mundo primitivo, natural, sem grandes compromissos e A natureza? a natureza. Tá bem. Bom, a minha charneca, eu estou morando nela, eu estou morando no Rio Branco. A minha charneca realmente é o Rio Branco e, mais especificamente, o Rio Jaguarão, porque ali foi esse convívio com esse rio, né, que, que a gente se criou ali do lado do rio, né, nessa casa que fica a 100 metros do Remanso, da Prainha do Remanso. E ali que eu vivi os maiores desafios, que é tu entrar na água, depois tu aprender a nadar, depois o primeiro desafio de atravessar o rio, de ser uma vitória. Né? E eu tenho muita comunhão com esse rio, então, e com esse espaço aqui, né? Com esse universo do Rio Branco, que significa toda a infância, que é aquela infância perdida, né? Aquele mundo perdido da infância, né? Que tu retorna, né? Depois de tanto tempo, e que tu busca recuperar através desses vídeos que a gente faz, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Essa é a minha charneca.
Então tá, pessoal. Terminou em alto estilo. Eu acho que foi legal, né? Gostaram? Muito, muito, muito interessante. Eu achei sensacional poder estar conversando com vocês. Estou aqui, Pelotas, conversando com a fronteira, não tem nada melhor, né? Não tem nada melhor. Isso foi Então tá, valeu, pessoal. Então tá. Nos vemos na Valeu. próxima. Até. Vemos na próxima. Valeu.